mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal, gente. Hoje é domingo de Páscoa, então feliz Páscoa para vocês. Aqui tá bem agitado, né? Como sempre, tem cachorro, tem vizinho, tem criança. Mas eu espero que o som esteja dando para ouvir direitinho, tá? A gente tá com problema nesse som, mas eu já tô tentando resolver. E assim, eu quero muito contar essa história para vocês, espero que vocês entendam, compreendam. E é isso, gente, vamos lá pro vídeo. Antes de eu começar a minha história, né, essa minha experiência que eu vivi junto com a minha entidade, eu queria mandar um beijo para todos os mandingueiros novos que estão chegando, pro fã-clube, pro Pedro que pediu um beijo, que é seguidor árduo. E é isso, gente, vamos lá logo para essa história que eu guardei tanto tempo, mas eu vou contar hoje pra vocês. Bom, antes de tudo eu vou contar pra vocês como é que foi o meu processo de transição capilar, mas não vai ser nesse vídeo. E a história de hoje tem muito a ver com esse processo, tem muito a ver com tudo que eu sou hoje, que eu, né, me desconstruí ao longo desses meus anos na Umbanda, tá? Eu queria dizer obrigado por todas as pessoas que me mandam mensagem falando que se sentem representados por mim, falando sobre Umbanda, sobre espiritualidade, como eu trato a minha fé e a religião também, tá? Muito obrigada. Vamos lá, gente. Esse momento delicado, eu passei um momento de muita, assim, imaturidade em relação a Umbanda, tá? O que eu falo de imaturidade? Porque eu ainda não sabe, eu tava conhecendo, eu tava naquele primeiro amor, eu tava muito atentada às minhas sensações, à minha mediunidade, então eu não tava ainda prestando tanta atenção nas questões evolutivas e nos aprendizados que a entidade tinha para comigo, tá? Presta atenção nisso. Era a festa do seu Zé da Casa, cantou pra algum, depois ia cantar pros malandros, né, pelo que eu me lembro. Eu tava crente que era virando meu malandro, né? Ele caiu de frente e tal, festa de Zé. Só que acabou que eu incorporei Maria Preta. Eu não entendi nada. Quando a energia da Maria veio, eu nem entendi o que estava acontecendo na verdade. Mas incorporei uma malandra na festa de seu Zé. Assim, hoje eu entendo que estava tudo predestinado para acontecer naquele dia, naquele momento, daquele jeito. Mas no dia mesmo eu não entendi nada. A festa foi de madrugada, eu incorporei a malandra, eu não lembro, assim, nada que aconteceu do que ela trabalhou em relação à consulta, se ela deu ou não, nem lembro se ela já dava consulta, mas enfim. Eu lembro que eu fiquei um tempo incorporada, não fiquei pouco tempo não, tanto que eu voltei já estava claro e eu voltei bem cansada. Quando eu voltei, eu não lembrava de nada, como eu tô falando aqui pra vocês, sabe? Eu não lembrava o que aconteceu na festa em si. Então eu fui dormir, descansar, tomei banho, eu sempre faço isso, tá, gente? Já volto já querendo dormir. Só que quando eu acordei, pra eu comer, pra eu voltando às minhas forças, às minhas energias, eu comecei a lembrar de coisa. Vinha uns flashes na minha cabeça, mas assim que eu voltei da incorporação, eu não lembrava mesmo, não lembrava. Eu lembro que eu incorporei a malandra e ponto. Mas quando eu acordei mesmo, que eu fui descer pra eu comer e tal, eu comecei a lembrar de coisas vindo na minha cabeça. Enquanto eu arrumava minhas coisas, né, pra eu descer pra comer, eu tive um flash na minha cabeça, como se eu estivesse incorporando a Maria Preta e tinha uma senhorinha na minha frente conversando com ela. Só que esse flash veio assim na minha mente de uma maneira muito diferente. Não veio como se eu estivesse no terreiro com várias entidades, jogando tocando tabaco e aquela festa de seu Zé. Não, veio como se a gente estivesse num lugar isolado e só existisse eu e aquela senhora. Não lembro de nada ao redor, só eu e aquela senhora num espaço, sei lá, totalmente branco, vamos botar assim. E veio isso na minha cabeça, esse rosto, né, dessa senhora. Eu fiquei meio sem entender, mas eu falei, será que eu sonhei isso? Será que eu sonhei? Será que eu tava sonhando com isso e agora eu tô com essa senhora na cabeça? Fiquei pensando, e aí veio vamos dizer, uma lembrança, né, da Maria na minha cabeça. Eu via eu subindo várias escadas como se eu fosse a Maria Preta, só que era eu, tá? Subindo a escada e aí tinha umas pessoas nordestinas sentadas assim no final dessa escada, era uma rua, né? Tipo mais uma ladeira.
E aí essas pessoas nordestinas falando da Maria, insultando ela, e ela, assim, como se nada tivesse acontecendo, andando, não, fazendo pouco caso daquilo, como se não tivesse atingido ela, mas estava atingindo, de certa maneira, né? Estava doendo nela. Eu não ouvi o que eram os insultos, eu só tive essa sensação. É como se realmente eu estivesse lembrando de um sonho. Ok, continuei arrumando minhas coisas. Daí eu vi a senhorinha de novo falando assim pra mim. Qual é o seu nome? Fui lembrando disso, tipo, qual é o seu nome? E ela falou assim, Maria Preta do Morro. E eu falei assim, meu Deus, acho que a Maria tá me mostrando alguma coisa. Eu fiquei quieta, né, atentando essas lembranças, forçando a minha cabeça como realmente quando a gente fica forçando pra lembrar de um sonho. Então, era assim que tava acontecendo. E aí eu vi assim, ela falou Maria Preta do Morro, e essa senhorinha falando assim, eu me surpreendi muito com o seu trabalho, eu me surpreendi muito com você, porque eu realmente eu não ela era, ela tinha uma profissão aí, tá? Não vou expor também a pessoa. Ela tinha uma profissão aí que trabalha com o público. Ela falou, eu não atendo pessoas negras, eu não ia na casa quando eu sabia que a pessoa era negra. Ela falou realmente, ela se declarou uma racista, né? Ela falou que não gosta de preto, vamos botar assim. E ela, em todos os anos da vida dela, ela sempre evitou, né, na questão do trabalho, o negro. E aí ela falou isso, eu fiquei pensando, gente, isso aconteceu mesmo? Será que eu sonhei? Será que a Maria atendeu essa pessoa? Isso ficou muito confuso na minha cabeça, mas depois eu tive a certeza, eu vou contar pra vocês, assistir até o final. Eu lembrei da resposta da Maria. Maria falou assim, eu sou um espírito, eu não tenho cor, eu não sou dessa cor, eu não sou dessa carne, eu não sou isso aqui. E nas minhas vidas eu não fui também nisso aqui. Eu entendi que ela quis dizer que ela não foi preta em todas as encarnações dela, ou ela não foi preta em nenhuma encarnação dela, vamos botar assim, né? Mas ela foi sim. Só que era o que ela estava querendo dizer para essa senhora. Eu passei por isso que a senhora está falando, de alguma maneira ela falou algumas coisas que eu não me lembro, mas eu sei que ela falou assim, o meu nome, ele representa um grupo de espírito. Meu nome representa força, fé, resiliência, humildade. E ela começou a falar, ela não falou exatamente com as palavras que eu estou dizendo, mas eu lembrava ela falando isso, e isso só vinha na minha cabeça. Eu estava no processo para vocês muito meu comigo mesmo de desconstrução e encontro com a minha ancestralidade. Então eu tenho certeza que isso aconteceu pra mim, entendeu? Tanto que eu nunca mais vi essa senhora, eu só vi essa senhora nesse dia e na minha cabeça, porque pessoalmente mesmo eu não lembro de ter tido nenhum contato com ela. E como eu tive certeza que isso aconteceu lá no terreiro, que foi no dia dessa festa. Porque quando eu desci pra comer, eu cheguei pra minha mãe pequena e falei que eu tava lembrando dessas coisas todas. E eu não sei, eu descrevi a moça e tal, e ela falou, nossa, a senhora estava aqui no terreiro, eu conheço ela já veio aqui algumas vezes, não. E falou, né, que ela conhecia. Então eu falei assim, nossa, então eu tive certeza que eu não lembrei na hora, mas que a Maria estava falando aquilo tudo não era para aquela senhora. Ela podia estar ali tocando o coração dela de uma maneira, né, transmutando esse preconceito dentro dela, mas ela estava falando isso pra mim, ela estava falando pra mim. E eu talvez não tenha lembrado porque eu estava muito cansada ou porque não era para lembrar mesmo na hora, era para ser desse jeito. E eu falei assim, nossa, foi muito importante, porque eu tenho certeza que ela estava falando isso pra mim. E depois, gente, muito depois, eu nem sei se eu falei isso pra alguém ou se eu falei isso pra uma pequena, mas eu me lembrei muito depois que a senhorinha pediu desculpa pra Maria Preta. Ela falou assim, tô muito surpreendida e eu peço desculpa por eu ter te julgado, por eu ter falado assim, por eu ter não sei o que, e aí eu não me lembro muito, mas eu lembro que ela pediu desculpa pra Maria Preta. E eu só lembrei disso também bem depois, né? Eu nunca imaginei que eu passaria esse tipo de preconceito, principalmente em relação a uma entidade, né? Não em relação a mim. A mim eu sei que eu vou sofrer enquanto o racismo existir, a gente vai sofrer racismo, né? Ele tá aí, ele existe. Mas em relação à minha entidade eu nunca pensei. E eu não saberia como lidar se eu realmente visse, se eu estivesse ali consciente, se eu estivesse acordada durante a incorporação, vamos botar assim, né?
Eu não sei como eu reagiria, eu nem consegui imaginar. Eu acho que foi tudo feito da maneira certa e eu era tão imatura em relação à Umbanda que eu não consigo nem me imaginar o que eu faria a eu do passado, entendeu? Tipo, a Dominique do início, o que ela faria se ela estivesse vendo aquilo tudo ali na hora acontecendo? Então Maria fez da maneira muito certa, de uma maneira muito assim, incrível, porque realmente é isso que a espiritualidade nos leva. Naquele momento eu estava tão preocupada se eu ia incorporar malandro ou malandro, que eu não estava preocupada com a minha evolução, com o aprendizado que eu ia ter ali naquele dia. E foi isso que a Maria me mostrou, porque isso me transformou, tá? Me transformou muito e eu vou trazer para vocês ainda o vídeo falando sobre essa minha transformação. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. É uma história muito delicada, porque a gente acaba expondo, né, uma situação, uma pessoa, mas foi isso que aconteceu e eu espero que vocês tenham gostado de verdade.